condições de sustento, e isso foi provocando uma série de adoecimentos da família. E hoje nós chegamos no nosso 8º webinário, que a gente vai tratar um pouquinho sobre a questão desse retorno, né? Estou vacinado, e agora? O que a gente tem daqui para frente? Quais são as nossas perspectivas? Como é que os nossos grupos de apoio estão aí trabalhando para esse retorno? Os que já retornaram, como é que estão funcionando? E todo aspecto que a Juliana Cavalcante Boscarto vai trazer para a gente, que ela é enfermeira e trabalha, hoje até vou corrigir, porque eu tinha colocado que a Juliana era do IMESF, né, Ju? E agora ela é enfermeira da atenção primária de Porto Alegre, na Associação Hospitalar Vila Nova. Então, a Ju vai falar um pouquinho sobre esse assunto conosco. E a Daiana dos Santos, que é assistente social e atua na coordenação do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos para idosos na Pequena Casa da Criança. Então, gurias, muito bem-vindas, tá? Sejam... A manhã de trabalho aqui é sempre muito proveitosa. A gente tem algumas pessoas que já estão na sala conosco. Quem tiver perguntas pode colocar no chat, ou depois da fala das gurias eu abro para quem quiser fazer alguma pergunta, para a gente ter essa interação. Sempre importante dizer que a gente não... o nosso acesso agora não é o primordial, né? A gente deixa depois esse material gravado na página do YouTube da Parceiros Voluntários, que aí os nossos acessos vão sendo mais periódicos, né? Esse momento é o momento da nossa fala, da nossa construção, e de algumas pessoas que podem participar nesse momento em virtude do horário, enfim, do trabalho, mas que a gente tenta, né, deixar disponível lá. Quem tiver interesse, todos os outros 7 webinários estão lá e podem ser acessados. A ideia é que a gente construa depois um material mais formatado, com todos eles juntos, para que a gente tenha essa sequência de tudo que a gente tratou, de tudo que a gente abordou, dos encaminhamentos que a gente teve, né? E que a gente possa contribuir para Porto Alegre, para a sociedade, enfim, como um todo, para que a gente tenha uma construção dessas políticas públicas que trabalham com o idoso de um outro olhar, de uma outra maneira, e sendo acessível para a população, né? Então, muito bom dia, gurias. Passo a palavra para a Juliana, que vai ser a nossa primeira convidada a falar hoje, e depois para a Daiana, tá bom? Estou aqui, vou fechar o meu microfone. Se alguém tiver pergunta, já pode ir colocando lá no chat que eu vou anotando. Ju, contigo. Então tá, bom dia a todos. Me apresentando então, meu nome é Juliana, eu sou enfermeira, formada pela URGS, e estou há 7 anos, então, atuando na atenção primária de Porto Alegre. Inicialmente, eu atuava como enfermeira pelo IMESF, né, e aí estou agora há 1 ano pela Associação Hospitalar Vila Nova, mas nesse período todo, então, atuando em unidades de saúde, né, unidades de saúde da família. E aí vai minha experiência, então, como saúde pública e atenção primária, né. Deixa eu iniciar aqui a minha apresentação. Certinho aí? Sim, tu só coloca para ficar a tela cheia. Tela cheia. É lá em cima, naquela... Ah, é verdade. Aqui. Isso. Foi, né? Ainda não. Acho que eu fiz alguma coisa errada. Não, mas se tu quiser indo assim, para nós não tem problema. Tá aparecendo aqui o primeiro slide, certinho? Sim, tá aparecendo. Tá. Então, assim, a Cris me chamou, então, para hoje para fazer uma fala, assim, mais ampla sobre essa questão do estou vacinado e agora, né? É uma indagação bem interessante, assim, porque a gente, no início da pandemia, lá no ano passado, a nossa esperança era a vacina, né? Então, a gente colocou, todo mundo apostou e, enfim, e colocou a vacina como vou me vacinar e depois disso, vida normal, né? Mas, na verdade, não, a gente já está vivendo a vacinação desde o início desse ano, de 2021,
e a gente está vendo que, na verdade, não é bem assim, né? A gente está tendo que ressignificar muita coisa e vimos que não é bem assim, não estou vacinado e vida normal, né? E aí a gente fala sempre também do novo normal, enfim, e o impacto que isso vai ter na vida de todos nós e dos idosos, tá? Eu passei aqui, só me confirma se passou para o segundo slide? Ainda não. Pois é, eu não sei o que eu estou fazendo. Mas vai indo. Agora sim, é que a nossa internet hoje, eu acho que está todo mundo meio lento. Tá. Tá ok. Então, assim, eu iniciei com a foto aí da dona Loina Gonçalves. Ela foi a primeira idosa, a primeira gaúcha a ser vacinada lá em janeiro de 2021, né? Então, para mostrar um marco, né, do início da vacinação contra o Covid aqui no estado e na cidade de Porto Alegre, né? E também estou trazendo a foto da dona Maria Ana, que foi a primeira idosa a receber a terceira dose do Covid, agora nesse mês de setembro de 2021. Então, são dois marcos bem importantes da questão da vacinação contra do Covid em idosos na nossa cidade, né? A primeira dose e agora a terceira dose, que é um outro momento que a gente está vivendo de uma terceira dose da vacina, né? Pensar, então, em vacina do Covid é pensar em SUS, né? A gente não tem como não pensar. E, felizmente, eu acho que o SUS está sendo muito, muito falado por causa da vacina do Covid. E a gente sempre tem que falar e sempre tem que reafirmar o SUS, né? O SUS é um sistema maravilhoso e é um sistema que a gente tem que estar sempre reforçando, falando e engajando as pessoas nele para que ele não seja esquecido, principalmente pelas nossas autoridades, né, nossos governantes. A vacina, então, do Covid, ela é disponibilizada 100% pelo SUS, né, tanto para pessoas que utilizam e as pessoas que acham que não utilizam esse serviço, né. Deixando, assim, como uma observação, me fugiu a palavra, mas o SUS, nesse mês agora de setembro, né? Isso. Agora, nesse mês de setembro, dia 19, o SUS ele fez um dos aniversários, né? Que, na verdade, a gente considera como a criação do SUS, ela é feita na Constituição Federal de 1988, né? A gente tem 4 artigos, o 196, 197, 198 e 199. E aí a gente tem também a Lei 8080 de 1990, que ela promulga, né? Ela dá o start inicial para o SUS, né? Então, nesse mês de setembro, a gente está comemorando um dos aniversários do SUS, e aí a gente regulamenta, então, com a Lei 8080, o SUS em todo o território nacional. E, além disso, de regulamento, a gente já regulamenta as ações e os serviços de saúde que dele compõe, né? Falando, então, em SUS, em vacina, a gente tem que pensar em acesso à saúde, né? Então, o acesso à saúde, ele está assegurado para toda a população do Brasil, para todas as pessoas do Brasil, pela Constituição Federal, né, de 1988, e aí ela nos diz, então, que a saúde, ela é direito de todos e dever do Estado, né, garantido, então, mediante políticas sociais e econômicas, que visem a redução do risco de doença e de outros agravos, e também, muito importante, ao acesso universal e igualitário às ações e serviços para a promoção da saúde, recuperação e proteção dela. Especificamente para a população idosa, a gente também tem assegurado no Estatuto do Idoso a questão da saúde, né? Então, a gente tem artigos que falam no Estatuto do Idoso especificamente para a saúde. E aí também a gente tem que é assegurado a atenção integral à saúde do idoso por intermédio do SUS, garantindo também, de novo, o acesso universal e igualitário, em conjunto articulado e contínuo das ações e serviços, e aí a gente fala de novo, para prevenção, promoção, proteção e recuperação da saúde, né? E aí ele inclui a atenção especial às doenças que afetam preferencialmente os idosos, né? Então a gente sabe que a gente tem doenças que se manifestam mais nas pessoas na população idosa, né? Como as doenças crônicas, as doenças degenerativas, tanto neurológicas quanto físicas, né? Então a gente tem então assegurado o acesso à saúde à população geral, mas também bem específico à população idosa através do Estatuto do Idoso, né? Então a gente tem que assegurar isso, tanto governantes
quanto sociedade, quanto família, né, quanto indivíduos. Falando então em saúde, a gente tem que pensar na população idosa como saúde e o envelhecimento, né? Como que as duas coisas estão juntas e linkadas. E aí vocês já falaram em todas os outros encontros sobre a questão específica do envelhecimento, né? Mas só trazendo então que o envelhecimento ele é uma conquista e ele é um triunfo da humanidade no século XX, né? Então a gente está envelhecendo e esse envelhecimento cada vez mais, então chegar mais a idades mais avançadas, ele é um triunfo da nossa geração, né? Existem muitos desafios para que esse envelhecimento ele aconteça com qualidade de vida. E aí, no campo, então, das políticas e dos programas dirigidos às pessoas idosas, o desafio, então, ele é contemplar os direitos, as preferências e as necessidades das pessoas idosas, para que a gente tenha uma manutenção e uma melhoria da capacidade funcional dessa pessoa e que garanta também a atenção integral à saúde. Porto Alegre, ela é considerada a primeira capital brasileira com maior percentual de idosos, né? A gente tem 15% da nossa população, ela é idosa. E aí isso faz com que a gente então olhe agora o nosso micro, né? A cidade onde a gente está agora inserido. É fundamental, então, que a gente direcione os nossos esforços para que a gente tenha a construção de políticas públicas que contemplem essas pessoas, né? E aí a gente tem vários segmentos que a gente teria que ter um olhar mais voltado, né? O envelhecimento saudável, a prevenção em saúde e atividade física, o reforço de laços familiares, alimentação adequada, cuidados básicos especializados, viabilizar hospitalizações e intermediar as questões das institucionalizações. Pensando, então, no envelhecimento populacional, aqui eu só trouxe um gráficozinho só para a gente conseguir visualizar esse envelhecimento ao longo dos anos, né? Então, a gente tem ali bem marcadinho, de 1990, né, a 2018, como foi o nosso crescimento aqui de percentual de idosos em Porto Alegre, né? Então, a gente tem, ao longo das décadas, esse marco e esse avanço nesse número de pessoas idosas. O acesso à saúde, então, em Porto Alegre, eu trouxe bem micro aqui para a nossa discussão de hoje, e pensando no acesso à saúde e especificamente pelo SUS, né? A gente tem, então, a porta de entrada dos serviços de saúde, ele é feito pelos serviços de atenção primária, né? E aí são compostos esses serviços de atenção primária, o que são? São as unidades básicas de saúde e as unidades de saúde da família. Então, a gente considera como se fosse como é a porta de entrada. Então, a pessoa precisa de um determinado serviço de saúde, de um determinado atendimento, de um determinada, né, de serviço mesmo, a porta de entrada dele vai ser através das unidades de saúde, básicas de saúde e unidade de saúde da família. Por que a gente tem essas duas nomenclaturas, né? Até um pouco tempo atrás, a gente usava mais unidades básicas de saúde, são as UBSs. Hoje as UBSs, elas estão em Porto Alegre, são em menor número, né, e são normalmente aquelas que concentram uma área de abrangência maior, né, e elas podem também abranger na equipe especialidades, como, por exemplo, pediatria e ginecologia. As unidades de saúde da família são unidades menores, elas têm um território menor, né, de abrangência, e não contém especialistas. Eles têm especialistas, na verdade, são médicos de saúde da família, que são clínicos gerais, só que com uma atenção mais voltada à saúde da família como um todo, né? É um tipo de residência, um tipo de especialização, tanto médico, quanto de enfermeiro, quanto de dentistas, mas daí a gente tem um olhar mais abrangente, a pessoa da gravidez até a terceira idade, né? Então, em Porto Alegre, a gente conta com 55 unidades básicas de saúde e 88 unidades de saúde da família. Essa aqui que eu trouxe na foto foi uma unidade que eu atuei até semana passada, né? A unidade de saúde Coab Cavalhada. E aí, pensando nesse acesso das unidades de saúde, da atenção primária, a gente vê, na grande maioria, né, eu não conheço todas as unidades de saúde, mas nesse tempo que eu estou na atenção primária, a gente vê que a grande parcela da população que acessa os serviços de saúde do SUS, da atenção primária, é a população idosa, né? Então, a gente atende muitos idosos.
E até antes da pandemia, esse atendimento ele era feito, né, todos os dias. A gente tinha normalmente aquelas mesmas pessoas que acessavam serviços de saúde, a gente cria aquele vínculo, então são pessoas que muitas vezes vão todos os dias no postinho para verificar a pressão, para ver a glicose, né? Então a gente sabe que muitas vezes aquelas pessoas estão ali também, não é só para ver uma pressão, uma glicose, às vezes é para conseguir sair um pouco de casa, ver pessoas diferentes, conversar. Então, se tinha antes da pandemia um atendimento, um vínculo muito próximo, né, com os idosos, porque acessam muito os serviços de saúde. Quando a pandemia iniciou, a gente assustou muito, né? Todo mundo ficou muito assustado. E aí, quando a gente via um idoso dentro do posto de saúde, a gente dizia: o que o senhor está fazendo aqui? Vai para casa, o senhor não está vendo a televisão, né? Então, foi um baque muito grande, mas um excesso de zelo, de preocupação, porque as pessoas idosas estavam morrendo muito naquela época, né? Então, na verdade, o idoso, ele se isolou em casa, tanto aqueles que acessam o SUS, quanto aqueles que têm a possibilidade de ter convênios, enfim, mas a gente separou eles da questão da saúde, né? Do tipo, vai para casa porque é muito perigoso, né? Não vai para a rua, e aquele idoso deixou de acessar o serviço de saúde como acessava antes, né? Claro, era uma orientação que a gente precisava dar, né? Que tinha que ser dada, mas isso gerou consequências que a gente está colhendo até hoje, desse afastamento da pessoa aos serviços médicos e de saúde, né? Então, muitos deixaram de tomar suas medicações regularmente, deixaram de fazer os seus exames, deixaram de frequentar as consultas, e aí a gente teve um agravamento de doenças, como as doenças crônicas, que são bem comuns nas pessoas idosas, como pressão alta, diabetes e suas consequências, AVCs, infartos, né? E, enfim. A gente, então, teve que, após a pandemia, aprender a atender a população de uma outra forma, e principalmente a população idosa, né? Então, o uso de máscara, por exemplo, ele atrapalha muito a gente atender uma pessoa idosa que já tem, por exemplo, algum tipo de dificuldade auditiva, visual, locomotiva, né? Então, se paramentar do jeito que essa pessoa aqui de cima tá, de touca, máscara, avental, luva, né? Então a gente tem agora um distanciamento muito grande das pessoas, físico, né? E uma dificuldade na comunicação com elas, né? Então a gente também está tendo que reaprender a atender a população desse jeito, mas principalmente a população idosa, né? Então se fazer entender nas nossas orientações, nos nossos atendimentos, e também a questão do vínculo mesmo, né, nos atendimentos e nas consultas, de conseguir ter aquele acesso, né, nem que seja encostando no ombro, né, porque o abraço a gente não consegue mais dar, né, então tudo isso são coisas que a gente está tendo que reaprender agora a cada dia, né, mas estamos conseguindo, melhorando. Falando então especificamente sobre o coronavírus, desde as primeiras análises, as pessoas com mais de 60 anos, então elas são mais vulneráveis à doença, né, ao Covid. E no primeiro ano da pandemia no Brasil, 70% a 80% dos óbitos, eles estavam concentrados entre as pessoas com mais de 60 anos. Então, isso é o que gerou mais impacto, né, da pandemia, foi porque a população idosa era mais vulnerável e era com maior taxa de letalidade de óbitos, né, causados pela doença. Aqui eu trouxe, então, só um comparativo entre o número de casos até o dia 17/9 em Porto Alegre, né? A gente teve, então, 181.171 casos confirmados, destes 5.566 óbitos, né? Então, vocês foram ver nesse gráfico, a gente tem de casos confirmados, né? Uma concentração maior entre pessoas jovens, ali de 20 a 49 anos, né? Até 59 anos, então, assim, a gente tem esse número de pessoas que contraíram o Covid, e aí, em comparação, a gente tem um número de óbitos muito mais concentrados entre pessoas a partir de 60 anos, né? Então, não foram as pessoas que mais contraíram a doença, mas foram as pessoas que mais morreram, né? Então, e isso não foi uma característica só de Porto Alegre, foi uma característica mundial.
Então, a gente tem, em relação ao Covid, aos óbitos, a gente tem uma esperança, então, que é a vacinação, né? Então, ela iniciou com a população idosa, os trabalhadores de saúde, os indígenas, enfim, aqueles grupos prioritários, mas os idosos foram, né, o foco, né, do início da vacinação do Covid. Iniciou, então, no Brasil e no Rio Grande do Sul, enfim, em janeiro desse ano, né, e aí a gente começa a viver um outro momento, né, dessas pessoas começarem a ser vacinadas, tanto a população quanto as pessoas idosas. Aí aqui eu trouxe o número, então, primeiro de total de doses aplicadas em Porto Alegre até hoje, de todos os grupos prioritários, né? Então, a gente tem 91% da população com pelo menos uma dose da vacina ou dose única, e a gente tem 62% da população com esquema vacinal completo, né? Esses dados aqui do dia 20 de setembro. E em relação aos idosos, a gente tem um número bem expressivo, né? Porque a gente começou com a vacinação com eles, né? Então, a gente já tem uma população estimada de idosos em Porto Alegre de 221.635 pessoas, e aí a gente já tem 117,8% de pessoas com esquema vacinal completo. Né? Aqui eu acredito que está um número maior por causa agora da terceira dose que entrou também, já dá um número mais expressivo, né? E aí aqui também eu trouxe, só para a gente conseguir fazer um comparativo, entre 2020 e 2021, a proporção de óbitos por Covid por faixa etária, como diminuiu quando a gente começou lá em janeiro, a vacinação dos idosos, foi diminuindo ali, ó, a partir dos 60 anos foi diminuindo essa taxa de óbitos. Então, só para reforçar e corroborar que, na verdade, a vacinação, ela é primordial, né? A gente tem que vacinar as pessoas para a gente conseguir diminuir o número de óbitos e o número de casos de contaminação do Covid, né? Então, falando especificamente da terceira dose, que é o momento em que a gente está vivendo, por que foi pensado numa terceira dose, né? Então, a gente tem vários especialistas comprovando que, na verdade, a vacinação em pessoas idosas, tanto do Covid quanto de outras vacinas, a gente tem uma queda na proteção dessa vacina ao longo do tempo, né? Então, não é uma especificidade da vacina do Covid. Outras vacinas também que são aplicadas em pessoas com mais de 60 anos, a gente tem uma queda nessa proteção ao longo do tempo, ou até uma menor proteção na própria aplicação da vacina. Isso vem da questão da própria idade, enfim, dos anticorpos que a pessoa produz com a aplicação da vacina. Né? Então, quando começou a vacinação do Covid nas pessoas idosas, já se esperava que não fosse um público que tivesse uma imunidade como um público jovem, né? Então, já foi se pensando a necessidade de um reforço dessa vacina em algum período, né? Então, desse período agora que a gente está vivendo, desses meses de primeira e segunda dose, isso já é uma coisa que já vem sendo estudada por causa disso. Além disso, a gente teve, então, a entrada das variantes, né, ao longo desse ano, principalmente da variante Delta, que foi a mais agressiva, principalmente agora na nossa região do Brasil, enfim. E aí foi mais uma coisa que se juntou com já o que se estava pensando, e aí se pensou, não, vamos fazer a terceira dose, que é uma dose de reforço, e iniciar na população idosa, que também foi aquela que iniciou lá nas primeiras doses, né? Então, em Porto Alegre, a gente começou a aplicação da terceira dose agora, dia 11 de setembro. O público-alvo no momento, então, são todos os idosos institucionalizados, então todas as pessoas acima de 60 anos que estão em geriatrias, em instituições de longa permanência, né, até porque a vacinação da primeira dose começou também com essas pessoas, né, e também para a população em geral, com 70 anos, acima de 70 anos, e que tenham 6 meses dessa segunda dose, né. Pensando, então, no impacto, falando, né, já falamos, então, do acesso dessa pessoa à vacinação, do acesso da pessoa idosa aos serviços de saúde, a gente tem que pensar, então, no impacto, né? Fiz a minha primeira dose, fiz a segunda dose, fiz a terceira dose. E aí? E o Covid-19 e as pessoas idosas?
a gente tem que pensar no Covid agora como não é uma coisa passageira, né? Como a gente pensou lá no início da pandemia, que ia ser só uma quarentena. O Covid é uma realidade, né? E vai ser uma realidade, acho eu, que por muitos anos. Então, a gente tem que pensar sempre agora na pessoa idosa e no Covid. Né? Então, o Covid, ele afetou desproporcionalmente todas as populações, mas especialmente as populações mais velhas, os idosos, né? As atuais transições que a gente vem vivendo, demográficas e epidemiológicas, elas exigem uma mudança na maneira como a gente trata e como a gente responde às necessidades das pessoas idosas. Então, como eu falei lá no início, a gente vive um envelhecimento populacional, a gente já vive isso, então a gente tem um grande número de pessoas idosas, então a gente tem que pensar num atendimento para essas pessoas, mas também agora um atendimento voltado ao Covid, às suas consequências e ao nosso novo modo de viver. A pandemia da Covid, ela enfatizou, então, as necessidades e as vulnerabilidades das pessoas idosas em relação ao seu direito de saúde. Ela tem apresentado, então, as taxas de mortalidade mais altas nessas pessoas, com comorbidades e com comprometimento funcional, e ela expôs a fragilidade dos sistemas de saúde para apoiar as pessoas idosas e para considerar suas necessidades específicas, né? Então, a gente tem um sistema de saúde que, apesar de maravilhoso, universal, único, que atende milhões de pessoas, a gente tem um sistema de saúde muito frágil, né? E a pandemia, ela expôs essa fragilidade tanto do nosso sistema de saúde, quanto de quanto estamos preparados para atender os idosos e atender os idosos com sequelas e com Covid, né? Os idosos, então, sem dúvida, é o público mais vulnerável a complicações pelo Covid e a mortes, né? A idade e as comorbidades que a própria idade traz, então as doenças crônicas, enfim, elas podem trazer mais complicações às pessoas recuperadas. Então, além de ser mais propício a pegar o Covid e a morrer, aqueles que pegaram Covid têm mais propensões a desenvolverem sequelas quando recuperados da doença. E aí a gente fala, então, numa síndrome pós-Covid, né? Que são coisas que a gente ainda está estudando e aprendendo muito, mas que trazem impacto, sobretudo, na função respiratória, na função motora e na saúde mental dessas pessoas, né? Então, a gente vê um número muito grande de pessoas idosas que pegaram Covid, se recuperaram, mas que trazem até hoje sequelas dessa infecção, né, que tiveram, né? Então, pessoas que ficaram acamadas depois de pegarem o Covid, pessoas que ficaram dependentes de oxigênio, por exemplo, né? Então, um novo modo de viver dessas pessoas que sobreviveram, mas que aí estão lutando agora com consequências, né, da infecção. E aí a gente, então, tem que pensar, em relação à saúde, em investimento na reabilitação dessas pessoas, né? E aí esse investimento na reabilitação, a gente pensa, então, no que os serviços de saúde hoje estão oferecendo para as pessoas idosas que precisam de reabilitação, no quanto as famílias estão preparadas para terem essas pessoas em casa dependentes, né, e no quanto as instituições de longa permanência, casas geriátricas, clínicas geriátricas, também estão preparadas para isso. A gente já tem, quem está na área da saúde, a gente já está acostumado a atender uma pessoa idosa que pega uma doença e, claro, que pode ter uma consequência. Por exemplo, muito comum um idoso ter uma queda, ter uma fratura de fêmur, fazer uma cirurgia e ficar com sequelas o resto da vida, ficarem acamados, né? Não conseguirem mais sair da cama. Então, o idoso que estava super bem, caiu, quebrou o fêmur, pronto. Ele desenvolve já uma consequência duradoura e permanente, às vezes, daquela simples queda, né? Então, o Covid, ele também vem nisso, né? Então, a gente tem que estar muito preparado para isso, e eu acho que a gente ainda está muito pouco preparado em relação a isso, tanto como indivíduos, família, população, quanto o que os serviços de saúde estão oferecendo para essas pessoas, né? Isso é um grande desafio. Em Porto Alegre, a gente tem 2 centros de reabilitação pós-Covid.
um que fica no Hospital de Clínicas de Porto Alegre e o outro que fica no Centro de Saúde e API. Não é só para idosos, é para pessoas em geral que pegaram Covid e que precisam de um tratamento ambulatorial de reabilitação. Como é que a pessoa tem acesso a isso? Ela tem que ir até essa unidade de saúde, passar por uma consulta, uma avaliação, e aí, a partir disso, ela é encaminhada via sistema para esses centros de reabilitação. Claro que tem que preencher alguns critérios, né, para poder estar dentro desses ambulatórios. Além disso, a atenção primária, ela oferece reabilitação de fisioterapias, né, então tem clínicas conveniadas, de fonoaudiologias, de especialidades médicas, enfim, que também a pessoa pode ser encaminhada daí de forma individual, né? Mas volto a reforçar que eu vejo ainda pouco preparo das equipes, principalmente da atenção primária, né? Dessa questão da reabilitação, tanto da pessoa idosa como da população em geral, né, então de entender, também porque é tudo muito recente, né, mas de entender quais são essas consequências que o Covid pode gerar, e o que fazer com essa pessoa que está precisando de uma reabilitação e de um olhar mais específico para isso, né. Além disso, a gente também tem o serviço das equipes do Melhor em Casa, que são equipes que fazem uma transição entre uma internação hospitalar e a chegada daquela pessoa em casa. Então, por exemplo, a pessoa ela ficou internada no hospital Vila Nova, pegou Covid, teve um período longo de internação, às vezes ficam meses, né, porque passa pela UTI, passa pelo quarto, enfim, até receber alta, foi 2, 3 meses de internação. E aí ela precisa ir para casa, mas aí ficou com sequelas motoras, por exemplo. Então, a gente tem também o atendimento dessas equipes do Melhor em Casa, que são equipes multidisciplinares, aí a gente tem médico, enfermeiro, fisioterapeuta, nutricionista, fonoaudiólogo, que fazem então, esse atendimento domiciliar, né? Então, para um período de transição, né, nesse período pós-alta e vida pós-alta, né? As unidades básicas de saúde, como eu já tinha falado antes, a gente não tem especialidades, né? Então a gente precisa, tá sempre precisando desse aporte dessas equipes especializadas para conseguir dar conta, né, desses atendimentos. Então, o que a gente tem que fazer após a vacinação, na verdade? O que a gente sabe é que nossos cuidados, eles devem continuar, né? A gente tem agora uma maior flexibilização de movimentação na cidade, de acesso às coisas, enfim, mas a gente tem que viver, especialmente os idosos, como se não tivessem vacinados, né? Isso que eu sempre falo para os meus pacientes. E pensando também em idosos, que se a gente for pensar que são pessoas acima de 60 anos, né, então a gente às vezes traz fotos de pessoas como essa senhora, muito idosa, mas na verdade uma pessoa com 65 anos, muitas pessoas ainda estão trabalhando, né? Então ainda estão numa vida ativa economicamente, profissionalmente, né? Então são pessoas que ainda transitam normalmente pela cidade, que pegam ônibus, que utilizam de serviços, né? Então, na verdade, a gente pensa em idoso, na nossa cabeça já vem, né, aquela pessoa que fica em casa, né, que fica ali só mais debilitada, mas não, a gente tem uma gama aí de pessoas muito ativas ainda, né? Então essas pessoas, elas devem continuar com os mesmos cuidados de antes, né? Claro que a vacina, ela vai nos proteger principalmente das formas graves da doença, né? Então, como a gente viu ali naqueles gráficos, a taxa de mortalidade diminuiu muito nas pessoas idosas com a vacina, mas isso não quer dizer que a pessoa não vai pegar o Covid, né? Então, isso também é um trabalho que a gente tem que fazer continuamente, né? Tanto os serviços de saúde, quanto as famílias, os indivíduos, a sociedade em geral, de conseguir conscientizar as pessoas que a vacina não nos cria um escudo de imunidade 100%, assim como qualquer outra vacina, né? A gente tem várias vacinas no calendário básico, mas que a pessoa pega aquela doença depois, só não vai pegar a forma grave, né? Então, os cuidados, eles devem continuar como antes, né? Claro que hoje a gente sabe muito mais sobre a doença, a gente sabe muito mais sobre como viver, como se prevenir, né? Mas não esquecer das medidas básicas, né? Que é a higienização de mãos, porque a mão é que ela leva, né, o vírus às mucosas, boca, nariz, né? Olhos.
o distanciamento social e o uso de máscaras, né? Então, essas 3 medidas a gente não pode esquecer. Até quando que a gente vai ter que usar elas? A gente não sabe. De repente, para sempre. Tomara que a máscara não, né? Mas, e o distanciamento social também não. Mas a gente vai ter que viver ainda por um bom tempo, ainda com essas, principalmente essas 3 medidas. E também eu trouxe outra coisa, que é não interromper o acompanhamento da saúde dos pacientes idosos. Então, diferente do que a gente orientou lá em março do ano passado, que a gente não podia ver o idoso na rua, que já mandava, vai para casa, né? O que o senhor está fazendo aqui? Hoje não. Hoje a gente vê que a gente não pode interromper o acompanhamento de saúde dessas pessoas. Então, não pode pensar só na vacina. A gente tem que pensar em tudo, né, em relação à saúde. Então, continuar com as consultas de rotina, com os exames que a gente precisa fazer, com a questão das medicações, se a pessoa faz uso de medicação contínua, a questão da alimentação, né, do lazer, se possível, da atividade física, se possível, né. Então, tudo isso dentro dessa caixinha menor que ficou das nossas limitações, mas não interromper esses acompanhamentos, né? Isso é muito importante. Aqui eu trouxe só para a título de curiosidade, né? Fazendo então uma pesquisa sobre essa fala que eu estou fazendo. Eu achei no site da OPAS vários materiais informativos, né? E aí tem esses 2 que eu achei bem interessante, que são: primeiro, 10 formas de ajudar as pessoas idosas e ou com doenças pré-existentes que vivem sozinhas, e 10 formas de ajudar as pessoas que vivem com você. Então, são dicas que tu pode oferecer para essas pessoas, né? Então, especificamente assim, se eu tenho um idoso dentro de casa, então, controle o estado de saúde delas para verificar se elas apresentam sintomas de COVID. Se alguém na residência apresentar sintomas, evitar o contato físico. Se elas apresentarem sintomas de COVID, entrar em contato imediatamente com o profissional de saúde. Estimular a manter um estilo de vida saudável, né? Consumir alimentos nutritivos, diminuir o suficiente, não fumar, né? Se manter ativo. Limpar e desinfetar regularmente as superfícies e manter a casa bem ventilada. Evitar compartilhar objetos, como copos, talheres e toalhas. Assegurar que essas pessoas têm um estoque de medicação regular, né? Para pelo menos um mês, caso elas tenham que ficar em casa. Estimular elas a seguir as orientações médicas em relação às medicações. Seguir as medidas de distanciamento social, evitar os espaços compartilhados com muita gente reunida. Se precisar ir a um serviço de saúde, usar máscara, e se as tiverem, e evitar o transporte público, se possível, né? Mas a gente sabe que essa não é uma realidade 100% das pessoas, muito pelo contrário, né? Então a gente vê muito idoso tendo que usar o transporte público. Ser gentil e demonstrar empatia, conversar e escutar as pessoas e ajudar a superar o estresse, né? Daí aqui eu trouxe só um print, e aí o site da OPAS, que tem uma página específica sobre envelhecimento saudável. E dentro dessa parte específica de envelhecimento saudável, eles têm uma parte somente de Covid-19. Então, tem esses materiais, esses cards informativos, tem vídeos, tem dicas, enfim, especificamente sobre o Covid-19 e o envelhecimento e as pessoas idosas. Outra dica também que eu estou deixando é o site da Fiocruz, em que eles conseguiram reunir aqui todos os produtos e materiais informativos em relação à promoção de saúde dos idosos no tempo da pandemia, né? Então, tem vários links ali que eles vão colocando de vídeos, de podcasts, de blogs, tudo também específico em relação ao Covid-19 e às pessoas idosas. Muito legal esse material, né? E aí, gostaria de encerrar com essa fala, que eu achei muito interessante, porque eu comecei a procurar, assim, algumas frases que eu pudesse encerrar, e aí eu achei essa, e ela diz assim: passam-se os anos, e o que fica são as marcas de um tempo vivido, sentido e vencido. E eu acho que é isso que a gente vai levar para o resto das nossas vidas em relação à pandemia, né? Além desse passam-se os anos pensando na pessoa, né, que envelhece, a gente também, pensando na pandemia, a gente vai levar para sempre essas marcas, né, desse tempo que a gente viveu, que a gente sentiu e que a gente venceu, né, e são marcas que ficaram para sempre, né, de pessoas que a gente perdeu, de pessoas que a gente
que se recuperou e que vão levar essas marcas físicas para sempre, né? E do que a gente aprendeu, né? Do que a gente fala hoje que é um novo normal, né? Do nosso novo modo de viver, né? Então, que a gente já consiga aprender com tudo isso e que a gente consiga se voltar para o idoso dentro disso tudo, né? E proporcionar uma melhor qualidade de vida, né, uma vida melhor em relação a tudo isso, né, não só a pandemia, mas em relação à vida mesmo. Acho que é isso. Deixa eu só ver se eu consigo encerrar aqui para voltar lá. Ju, muito obrigada pela tua fala. Eu acho que ela veio só complementar aquilo tudo que a gente já vinha falando ao longo desses meses de trabalho, né? Uhum. Acho que é importante, puxando agora o link para a Dayana, que vai falar um pouquinho com a gente, é o quanto as questões relativas às políticas públicas, elas se complementam, né? Quando tu fala aí que o SUS, ele traz, a partir da Constituição de 88, né? E mais especificamente em 1990, quando ele foi instituído, a gente traz isso para dentro da assistência social também, né? Porque aí a gente trabalha nesse tripé da seguridade. Exatamente. Que é a assistência, a saúde e a previdência, né? Uhum. A saúde como direito, né, de todos, a previdência de caráter contributivo e assistência social para os que dela necessitarem. Então, isso se complementa, isso se interage, né? E vem muito ao encontro daquilo que a gente vem falando aqui nesse nosso trabalho, né? Nosso trabalho é de organizar, alertar, estabelecer alguns contatos nessa rede de apoio da assistência social, mas aí a gente percebe, e isso é muito importante, porque às vezes a gente pensa assim, não, a gente vai trabalhar de forma isolada a assistência, de forma isolada a saúde, de forma isolada a previdência. O quanto isso sim, é interessante, essa interação que se dá, né? E essas formas complementares, e aí a gente traz para o caráter da assistência, que a gente fala tanto, trabalhar a intersetorialidade das ações. Isso é trabalhar a intersetorialidade. Quando a gente pensa, não, a assistência ela não dá conta de atender a todos que dela necessitar. Ela precisa da saúde, ela precisa da previdência, ela precisa da educação, da habitação, do sistema de justiça, né? Tantas outras ações que de toda a locomoção dentro da cidade tu trouxe que quantos idosos ainda precisam, né? De transporte coletivo, ou até mesmo acima de 65 anos que ainda estão trabalhando, né? Então, essas formas complementares de atuar é que nos trazem aquele velho slide que a gente tem, que a gente compartilha muito dentro da assistência, que é trabalhar o ser social como um todo, né? Não fragmentado. Não, tu atende aqui, que eu atendo aqui, que tu atende ali, né? Não, a gente precisa tratar o todo, né? Tratar essa pessoa na família, trabalhar com a convivência social, né? E esse isolamento, quanto foi difícil. A gente que tem idosos na família, a gente sabe o quanto isso trouxe, assim, de distanciamento, de isolamento, de adoecimento da família como um todo, né? Sim. E aí a gente não pensar só uma pessoa, mas pensar o todo dessa família, dessa sociedade que a gente está vivendo. Exato. Eu até esqueci de falar sobre o trabalho em rede, né? Que é muito interessante, a gente faz muito na atenção primária, né? Então, a gente tem o recurso dos CRAS, dos CREAS, né? Então, a gente faz um trabalho articulado muito, 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 muito importante e não tem como pensar em qualquer tipo de atendimento sem ser um trabalho articulado em rede, né? Então, assim, até os desafios que a própria pandemia trouxeram para isso, né? E aí agora eu me lembrei de um caso que a gente atendeu uma idosa também, a gente está num processo bem problemático, e aí a gente chegou a fazer um grupo no WhatsApp, então tô eu que sou da saúde, assistente social do CREAS e assistente social do Melhor em Casa, sabe? Então a gente vai ali no grupinho da paciente no WhatsApp para ficar compartilhando as informações, né? E aí, porque a gente não tem mais como se encontrar, enfim, né? E a tecnologia, ela trouxe também bastante facilidades, né? Mas não tem, e aí volta e meia lá no nosso grupo a gente, gurias, como é bom trabalhar juntas, né, assim, sabe, porque a gente consegue ter esse olhar todo, né, é muito, muito importante. Muito importante. E eu acho que outra coisa que tu trouxeste aqui, que pouca gente sabe, né,
que são esses espaços de reabilitação que hoje a gente tem em Porto Alegre, né? Que é no Hospital de Clínicas e no IAPI, No né? IAPI, isso. Poucas pessoas sabem, ainda poucas pessoas têm acesso a isso, né? Uhum. A gente sabe, em todas essas questões aí, a gente que tem amigos que passaram por Covid, que tem dificuldade de retornar, o quanto a fisioterapia, né, a terapia ocupacional, os movimentos, isso tudo vai se perdendo pela perda da massa muscular, de muito tempo internado, o quanto isso é importante e o quanto as pessoas ainda não sabem e como acessar isso, né? E muitos ainda pensam, não, eu tenho que fazer um tratamento pago, é difícil, eu não vou fazer, eu vou ficar aqui, eu vou me acomodar. Mas que a gente ainda tem disponível, né, pelo nosso querido SUS, né, que a gente tenha esse trabalho aí um pouco mais voltado para esse processo de reabilitação. E também pensar assim que a gente sabe que muitos idosos tiveram, né, essa dificuldade, né, de ter acompanhamento médico durante a pandemia, né? E aí a gente remete um pouquinho para a fala dos nossos psiquiatras que trabalharam conosco aqui no último encontro e o geriatra, do quanto isso se agravou, né? Do quanto a saúde mental ficou comprometida, do quanto a gente teve um adoecimento, né? E aí a gente não pensar que a pessoa que está ali, que está quietinha, que está encolhida, não sei o quê, é porque ela está triste. Não, são sinais de alerta que a gente tem que ter e que a gente pode procurar, e aí eu acho muito interessante quando tu trouxeste que a gente ainda tem muitas acesso à atuação primária ali das unidades que trabalham a família como um todo, né? Porque a gente teve um adoecimento da família, não só da pessoa que teve Covid, né? A família toda acabou nesse processo de adoecimento. Então, isso é importante que a gente tenha. Se alguém tiver alguma pergunta, pode colocar no chat, que aí depois a gente retorna com a Juliana aqui e eu passo para a Daiana, que vai falar um pouquinho para a gente sobre o serviço de convivência para idosos. Daiana, prazer. Prazer, gente. Contigo. Bom dia. Bom dia. Desculpe, eu não sei se vocês percebem que eu saio e entro, saio e entro. Como a gente está na instituição, a internet está dando um pouco de intermitência, então sem eu cair, eu peço desculpas. Tá? Não, sem problema. Então eu sou a Daiana, sou assistente social aqui na Pequena Casa da Criança, eu atuo nessa instituição já fazem 6 anos, né? E atuo junto com o serviço de convivência do idoso desde do meu primeiro dia aqui, né? Eu brinco que vou começar a minha apresentação aqui, que o meu primeiro dia na instituição foi com o serviço de convivência do idoso. Então, não tem como a gente não ter um carinho, né, especial por esse grupo. Vocês veem a minha apresentação? Tá. Porque sim, Daiane, tá ok. Se eu vou para ela, eu não vejo vocês, então eu vou falando aqui. Se acontecer alguma coisa, eu entro, te aviso, tá? Tá bom. Então, assim, a Liz me convidou, né, depois de uma ação que a gente fez em conjunto com a parceiros, com o nosso grupo nosso serviço de convivência, me convidou para falar um pouquinho desse retorno, né, de como é que está sendo esse retorno dos idosos para os encontros presenciais e como é que a gente está se organizando, né? Bem com essa frase mesmo, né? E agora, né? Estou vacinado e agora? Então, para a gente começar a nossa conversa, assim, até vocês entenderem um pouquinho da onde a gente fala, eu trouxe um pouquinho do histórico da Pequena Casa e desse grupo também, né? Que antigamente a gente chamava de grupo de idosos, né? E depois a gente modificou a nomenclatura. Então, a Pequena Casa, ela atua aqui na Vila Maria da Conceição há 64 anos, né? E ela tem como foco o atendimento integral à família. Isso quer dizer o quê? A gente atende diretamente crianças, adolescentes, idosos e famílias de acordo com a realidade nacional e com a realidade da comunidade, né? Aqui está o nosso bonequinho, né? Na nossa casinha, que não é mais uma casinha tão pequenininha, né? Então, assim, a Pequena Casa, ela atua em parceria com o poder público, né? Mas a gente sabe que o poder público não dá conta de tudo, né? E para isso que estão as ONGs aí, que é onde a gente se encaixa, mas a gente também atua
em parceria com organizações como a Parceiros, como o Banco de Alimentos, para poder dar conta do atendimento aos nossos atendidos aqui, e em especial ao grupo de idosos, né, o Serviço de Convivência do Idoso. Né? E esse nosso serviço de convivência, ele tem como foco de desenvolver o envelhecimento saudável, tá? Em consonância com o que diz as legislações, tá? Então, atualmente, a Pequena Casa atende, como eu falei para vocês, crianças em idade escolar, a partir dos 4 anos até o 5º ano. O serviço de convivência e fortalecimento de vínculos para crianças e adolescentes, dos 6 aos 18 anos. Atendemos também a população de rua, né, na região do Cruzeiro do Cristal. E a gente ainda atende a livre demanda da comunidade aqui na Vila Maria da Conceição e somos um polo formador do adolescente aprendiz. Então, o que isso quer dizer, né? Por que eu trouxe isso? Por que eu trouxe esses dados para vocês? Para vocês entenderem um pouquinho de onde a gente fala, né? E a comunidade Maria da Conceição, ela é uma comunidade aqui no Partenon, em divisa com a Glória. Quando a gente fala num atendimento da família, quer dizer que a gente atende a mesma família intergeracionalmente, né? Vamos dizer assim, essa vovó está no nosso serviço de convivência ao mesmo tempo que o neto está na escola ou no serviço de aprendizagem, né? Então, a gente consegue fazer um acompanhamento integral a essa família, atendendo todas as fases da vida, né? E quando a gente fala nessa fase de 24, vamos dizer assim, quando sai do programa Adolescente Aprendiz até o idoso, a gente ainda mantém o acompanhamento dessa família, porque algum integrante está inserido aqui na instituição, né? E isso a gente consegue ter um olhar como um todo para essa família. Então, para a gente falar um pouquinho assim, o que é o serviço de convivência e fortalecimento de vínculos, né? Você que já teve essa fala, já foi feito esse encontro com vocês, mas o que é o serviço de convivência, né? Antigamente, a gente chamava de grupo de idoso. O grupo de idoso, ele tinha um foco, inicialmente eles eram grupos de saúde, né? Eles eram vinculados à política de saúde, e eu sempre gosto de dizer que a palavra tem poder, assim, né? A gente sabe que as palavras não se modificam por nada, né? E aí o grupo tinha aquele olhar mais de só se reunir, fazer um crochê, fazer um tricô, né? Que é super válido, né? Mas ele ficava muito nesse âmbito, né? De só encontro com os idosos. Quando a gente modifica a nomenclatura para serviço de convivência e fortalecimento de vínculos, a gente traz esse grupo que historicamente já se reunia, já servia como um grupo de apoio e reorganiza ele, né? Então, o que é o serviço de convivência e fortalecimento de vínculos para idosos, né? Ele é um serviço da proteção social básica, né, do SUAS. Então, ele possui um caráter preventivo e proativo, pautado na defesa e afirmações dos direitos, no desenvolvimento das capacidades e potencialidade dos idosos, né? Então, isso foi uma modificação bem importante, assim, porque nesses encontros, nessas formações, nesses momentos que a gente está com o grupo, o nosso foco é exatamente esse, né? A defesa e afirmação dos direitos, desenvolvimento de capacidades, isso quer dizer, de acordo com a faixa etária, de acordo com a possibilidade daquele grupo, a gente poder desenvolver atividades com eles para potencializar esse idoso, né? Para potencializar esse nosso usuário. Antes as gurias falavam, né? A Juliana falava de um atendimento em rede, né? E quando a gente fala do serviço de convivência, assim, eu acho que ele está, principalmente serviço de convivência para idoso, isso está muito claro, assim, né? Porque não tem como a gente fazer um atendimento para um idoso, falar sobre envelhecimento na política de assistência,
sem ter o apoio e o aporte da política de saúde. A gente está muito atrelado e no serviço de convivência a gente vê isso muito claro, né? Então, apresentando para vocês um pouquinho o... Se eu estiver falando muito rápido, gurias, me falem, porque eu sou uma matraca. Vou... Não, tá tranquilo, tá tranquilo. Daqui a pouco vocês não estão nem me entendendo. Não. Então, assim... E os grupos, os serviços de convivência também, os antigos grupos de idosos, ele tem como base também a garantia da segurança de acolhida e convívio familiar e comunitário. O que isso quer dizer, né? Quando a gente fala do idoso, a gente sempre lembra daquele indivíduo que muitas vezes está isolado, né? Está isolado por causa da pandemia ou sem pandemia já está isolado, né? Todos os seus integrantes da sua família às vezes residem na mesma casa, mas trabalham o dia inteiro, fica aquele idoso sozinho, né? Como algumas diziam, né? Às vezes eu passo o dia inteiro sem abrir a minha boca, sem falar com ninguém, né? Então, o serviço de convivência vem para assegurar a acolhida desse idoso num ambiente grupal, né? Tendo em vista fortalecer esse convívio familiar, né? Problematizar com esse idoso e com essa família o que é esse convívio, como é que está sendo esse convívio, e o convívio comunitário também, né? Porque quando a gente fala numa perspectiva de uma comunidade inserida nesse capitalismo, né, onde se tu não produz mais, né, financeiramente, né, não produz mais através da tua força de trabalho, tu não é útil para essa comunidade, e isso a gente fala desde as comunidades mais pobres, né, como mais vulneráveis, como é a comunidade que a gente está, até comunidades mais ricas, né, esse idoso fica isolado na sua comunidade também. Então, o serviço de convivência vem para fortalecer as potencialidades desse idoso para o convívio dentro da sua família e na sua comunidade. Né? Então, falar para vocês um pouquinho o que é o serviço de convivência para idosos aqui na instituição, né? Elas mantêm, eu digo sempre elas porque são mulheres na sua grande maioria, né? Então, elas mantêm esse grupo Esperança, né? Que era um grupo, que era o nome que esse grupo tinha, né? Que esse serviço tinha quando ele era vinculado à política de saúde. É interessante colocar para vocês que esse grupo ele já tem quase 30 anos, né? Porque é isso, né? Ele começa como grupo da saúde, né? E foi evoluindo junto com a política de assistência e com a política de saúde, né? Então, elas mantêm esse nome, né? Que é Grupo Esperança. Deixa eu ver se eu consigo botar grande para vocês verem as fotinhos. Então, esse grupo ele tem como objetivo, né? Esse serviço ele tem como objetivo promover atividades de convivência e fortalecimento de vínculos para idosos aqui da nossa comunidade, estimular a inclusão, participação social, contribuir para a melhoria da qualidade de vida, né? Então, aqui eu trouxe algumas fotos de algumas ações, né? Atualmente, nós temos 75 idosos inscritos, né? E essa primeira foto à esquerda, que vocês veem as bandeirinhas, assim, a gente chama do momento de convivência, né? Que é um momento durante a atividade, durante a manhã de trabalho, onde a gente fazia uma festa, né? Onde era possibilitado a convivência desse idoso, né? Então, aqui a gente tem uma festa junina, né? Onde cada um trazia... A gente, né, trabalhava muito com eles, assim, cada um trazia o prato, né? Fazia a partilha junto com todos os colegas, então tinha dança, tinha música, então era um momento de festa, assim, era um momento da convivência, que a gente chamava, né, a gente chama. Na segunda foto, vocês estão vendo elas mais sentadinhas, assim, compenetradas, mas é porque a gente fazia a nossa parte, né, da inclusão na participação social através de umas mini conferências, eu sempre brincava com elas, são as nossas mini conferências.
todo ano que a gente tem conferência de assistência, né, ou conferência do idoso, eu trago os temas para trabalhar com elas como se a gente estivesse trabalhando na conferência. É uma forma da gente se preparar, né, para a conferência e para elas também vivenciar essa forma de participação social. Né? Inclusive, a gente estimula a participação nos conselhos, nos fóruns, né? E até o ano passado, né? Até 2019, ali, a gente tinha uma participação assídua no fórum do idoso, na FASC, e no Fórum do Idoso e na Coraz, no nosso Conselho Regional aqui do Partenon, né? E ali num outro momento, a gente, num momento de passeio, que elas curtem bastante também, que também é para trabalhar essa questão do pertencimento dos idosos, né? Porque a gente percebe que muitos idosos, né, ao longo desses anos, a gente percebeu que os nossos idosos não conheciam a cidade de Porto Alegre. São pessoas que vieram para Porto Alegre muito pequenos ou realmente nasceram em Porto Alegre, mas existem pontos da cidade que eles se colocavam como não pertencentes àquele ponto, né? Ou aquela região da cidade. E aí, nesse momento, a gente está fazendo uma visita no Jardim do Demab, né? Que muitas diziam que eu trabalhava ali perto, nunca entrei, achava que não podia. Então, é uma forma da gente fazer com que esse idoso vá tomando conta dos espaços da cidade também. Então, aqui a gente eu trouxe outras atividades, né, pré-pandemia, né, falando para vocês de como a gente se organizava pré-pandemia. Então, a gente se organizava todos na quarta pela manhã, fazer um encontro com todos. Aqui à esquerda a gente está fazendo uma atividade física, né, com um voluntário. Elas estão fazendo atividade ali sentada, então a gente sempre, quando traz um voluntário, principalmente para atividade física, a gente foca, às vezes, até nas dificuldades deles, mas também estimulando a movimentação para o envelhecimento saudável, né? À direita ali, a gente está vendo que elas estão sentadas em círculos, porque a gente tem um público majoritariamente de mulheres e majoritariamente de mulheres negras, né? E a gente, ao longo desses anos, a gente foi percebendo que era uma discussão que a gente fazia muito, né, sobre negritude e sobre o feminismo com as crianças, os adolescentes e jovens. E aí a gente, né, não tinha esse olhar para essas mulheres idosas, né? Então, aqui a gente está fazendo uma ação com uma voluntária, com a Juliana, fazendo essa ação para falar sobre o feminismo, sobre a negritude e sobre o feminismo negro, né? Então, assim, eu estava falando para vocês muito como era o nosso atendimento pré-pandemia, né? Então, a gente faz todas essas atividades, faz encontros, que nem eu digo para elas, gigantes, né? Toda quarta de manhã, elas chegavam por volta das 9 e saíam por volta de 11h30, né? 11h30 aqui da instituição. E durante essa manhã, com 60, 70 idosos, a gente possibilitava aquele momento que eu falei para vocês da convivência, né, de conversar com a vizinha, de conhecer as colegas desse grupo, fazer um momento de discussão, né, que a gente sentava e discutia algum tema relacionado ao envelhecimento, à cidade, à representação social, né? Eu discutia muito com eles o que estava acontecendo nesse momento da vida deles, o que estava por vir, o que já tinha acontecido, né? Então, era um encontro com 60, 70 pessoas, uma manhã inteira, até fevereiro de 2020. Março começa toda a movimentação, pandemia, não podemos mais encontrar, não podemos mais fazer os encontros.
Por 15 dias a gente fechou a instituição, né? A instituição ficou fechada nos primeiros 15 dias. E avisa a todos, né? Comunica que a gente não vai ter atendimento até durante esses 15 dias. Quando a gente retorna, a gente começa com essa discussão, né? E agora? E como é que vão ficar os nossos idosos que tinham um atendimento semanal, né? Que colocavam muito claramente, assim, que esse atendimento era importante, né? Que era o único momento que saíam de casa. A nossa presidente sempre gosta de lembrar de um casal que fazia parte do grupo, né? Infelizmente eles faleceram já fazem alguns anos, que o marido dizia assim: quarta-feira a esposa levanta 6 da manhã e já começa a se arrumar porque sabe que tem encontro. Então, como é que fica, né, esse afastamento e esse isolamento? Então, a gente começa a se organizar para fazer um atendimento virtual junto com os idosos, né, através do WhatsApp. A gente percebe que é uma ferramenta que eles estavam habituados a usar já estavam fazendo uso dessa ferramenta. Então, a gente começa a fazer uso dele, né, para fazer um atendimento e para ver como é que estão esses idosos nesse momento de isolamento. Então, a gente cria um grupo de WhatsApp. Eu solicito para, depois de algumas semanas, né, interagindo com eles nesse grupo, a gente percebe que está tendo algumas falas preocupantes, assim, de entristecimento, de isolamento, né, de falta de esperança, assim, né, medo da morte. Então, eu percebo que existem questões que estavam aparecendo ali que eu, como assistente social, não ia dar conta. Então, eu solicito para a nossa colega psicóloga intervir junto nesse grupo. Então, ela também se aproxima desse grupo de WhatsApp e começa a fazer intervenções ali. A gente percebe aquelas que estão mais crítico, assim, né? A gente faz uma discussão, eu e a psicóloga, e é essas que aparentam estar com uma situação de saúde mental mais crítica, ela começa o atendimento via WhatsApp também no privado, né? Para aqueles que a gente não consegue manter o acompanhamento pelo WhatsApp, por esse grupo e tal, a gente começa a fazer intervenções por telefone, né? De ligar, saber como é que tá, se tá tudo bem, se tá precisando de alguma coisa, né? A gente mantém, durante toda a pandemia, a entrega de cestas básicas para suas famílias, né? Tanto para as famílias do Serviço de Convivência para Idoso, quanto as outras famílias da instituição, porque a gente percebe, o que a gente percebeu, né, nessas intervenções, que muitas famílias que não moravam com aquele idoso começam a morar. Então, famílias inteiras que se mudam para a casa do idoso, uma por questões de perda de emprego e não tem como manter o aluguel, então vão para a casa desse idoso. Outras porque não querem ficar afastados, sabem que se morar em outra casa vão ter que ficar sem ver os idosos, então também se mudam, moram todos juntos, e com isso vem a questão da necessidade de alimentos, né? Então a gente mantém a entrega de cesta básica para cada integrante do grupo, né, do serviço de convivência, e também para os demais atendidos da casa, né? A gente, no período da pandemia, no alto assim, da pandemia, no período mais crítico, a gente chegou a fazer 500, 600 entregas de cesta básicas por mês, né? A gente também recebe a oferta, né, do professor Carlos, junto com o grupo de voluntários do Colégio Leonardo da Vinci, sobre o projeto Ouvir, né? Ele entra em contato com a gente, fala um pouco sobre esse projeto, né, que é onde os voluntários, né, os jovens voluntários do Colégio Leonardo da Vinci entrariam em contato com os idosos por telefone, por WhatsApp também,
através de videochamadas para fazer uma interação e fazer uma troca uma intergeracionalidade com esses idosos nesse momento de pandemia, né? Então, foram selecionados 10 idosos, aqueles que a gente também percebeu que estavam mais isolados, né? Que estavam sozinhos em casa, que não tinham muita interação com seus familiares. A gente seleciona esse grupo, né? Faz a troca do contato, claro que os idosos, né, mostrando interesse. E é bem interessante essa ação, porque a gente começa a perceber nos idosos mais uma atividade, né, durante a pandemia, mas a gente percebe que isso foi, fala delas, né, de algumas, que isso foi a salvação, assim, né? Que muitas ficavam nesse looping, né, de dorme, acorda, isolado, não tem com quem conversar, não tem o que fazer, essa interação só por WhatsApp, e recebe essa ligação com uma pessoa que elas não conhecem, um jovem, para conversar, para trocar experiências, assim, né? Então, elas relatam de como isso foi importante nesse período, né? E aí, a partir de aquela atendimento em rede, né? Aquela nossa ação sempre interligada, saúde, assistência, previdência, né? A gente, a partir do que começa a se falar em vacina, que estão sendo testadas vacinas, que possivelmente tem uma vacina, a gente começa, através desses nossos meios de comunicação, né, com os idosos e de intervenção, estimular esse idoso a vacina, tirar dúvida, né, porque aí começam aquelas fake news, a vacina é isso, a vacina é aquilo, então a gente começa a fazer esse trabalho também de estimular os nossos idosos a tomar a vacina e de tirar as dúvidas, né? Realmente, a gente, quando tinha alguma dúvida que nós, né, da assistência não sabia tirar, a gente acessava o pessoal da saúde, que a gente tem uma unidade que fica junto aqui na instituição, começava a acessar para tirar as dúvidas e sempre estimulando para que eles realmente fizessem a sua imunização completa, né? E aí, a partir ali de junho, julho, a gente começa numa organização de retorno, né? Através de reuniões com a FASC também, a gente elabora, a FASC elabora um instrumento para a gente observar os idosos que estão, mais assim, claramente, os idosos que estão vacinados, que não estão, que querem retornar, que não querem retornar. Então, a gente começa ali, a partir de junho, a fazer esse movimento, né? Conversar com eles sobre quem já está imunizado, quem teria interesse de retornar, quem gostaria de aguardar mais um pouquinho, né? Aí, em agosto, a gente faz um grupo para participação do workshop, né? De repente 60, né? Que foi uma ação bem legal, assim, né? Elas falam muito, até ontem foi falado novamente, né? Do workshop, porque elas querem até falar para a Liz, assim, elas querem o vídeo do exercício, porque elas querem fazer o exercício em casa, mas assim, inicialmente a gente combina que o workshop vai acontecer virtualmente, né? Porque agosto a gente não estaria preparado ainda para receber os idosos, né? Não teria sala, não teria pessoal para fazer higienização, né? Como um todo, sim. A gente primeiro, não, vamos fazer virtualmente, porque até para elas ficarem mais seguras. Mas à medida que a gente vai fazendo a inscrição do curso, a gente percebe uma insegurança nas idosas. Né? Eu quero participar, mas eu não sei, é virtual, não sei como é que vai ser. E se eu não conseguir ligar? Então, a gente faz um movimento aqui dentro da instituição e consegue uma sala, uma vez por semana, uma sala menor, né? Porque a gente teria que atender um grupo menor, um grupo de 15. E a gente faz um híbrido de virtual presencial, né? A gente faz toda a instalação para que os palestrantes estivessem virtualmente, mas elas estavam aqui presencialmente. Mas a gente sempre teve aquelas que preferiam estar virtualmente, né? Então aqui a gente tem algumas fotos desses encontros, né? Foram 4 encontros.
Daiana, só não querendo te interromper, mas já te interrompendo. Oi. Nós temos, né, nesses webinários que a gente realizou, no primeiro webinário, posso depois te passar o link, ou a Lise mesmo passa, a gente tem no primeiro encontro, que a gente trabalhou um pouco atividade física e fisioterapia, a gente tem vários links ali de um professor, né, de educação física que nos deixou, que são exercícios para os idosos poderem fazer em casa. Então, depois a Lise pode te passar isso, que eu acho que é bem interessante para vocês aí. É o nosso primeiro webinário do dia 7 de junho, tá? Então, aí tem algumas coisas bem importantes que eu acho que até para o trabalho aí de vocês, nesse retorno, sobre alimentação, sobre várias questões, é importante que, de repente, vocês possam visualizar isso e trabalhar um pouquinho nesse material que a gente tem disponível aqui no YouTube também, tá? Tá, perfeito, perfeito. Porque elas colocaram ontem que elas estão bem entusiasmadas de fazer o exercício em casa. Então é isso, né? Esse foi o nosso primeiro movimento, né? Através do workshop De Repente 60, foi o nosso primeiro movimento de ver como seria esse retorno, né? Então, quando finaliza o workshop, a gente já tem mais ou menos, né? A gente já reaprendeu a fazer o atendimento no grupo. E aí, para retornar, a gente retoma, né, os levantamentos de interesse para retorno, quais desses 75 teriam interesse de retornar, se sentiam seguros para retornar, né? A gente tem, no universo desses 75, eu acho que menos de 10 não se sentiram seguros para retornar, né? E a gente deixou isso bem livre para eles, porque a gente sabe que uma coisa que é incontrolável é o medo, né? Então, se eu tô com medo, eu não tenho como fazer uma ação, né? Vir confortavelmente para uma atividade com medo. Então, a gente deixou isso bem livre, né? E para esses que a gente não vão retornar para o presencial, a gente mantém um atendimento virtual, né? Ou pelo grupo de WhatsApp ou por telefone. Tá? Não é porque a gente retoma o presencial que o virtual fica esquecido, né? Então, o nosso grupo ele é muito grande, eles são 75 idosos, né? Vamos dizer 70 que desejam um retorno. Então, a gente divide aquele grande grupo que se encontrava na quarta-feira de manhã, a gente divide em 4, né? Em 4 pequenos grupos. Isso foi um primeiro choque para elas, né? Ai, mas a minha amiga botou. Então, eu queria ver tanto ela, não sei o que, a gente faz essa divisão e problematiza com eles da necessidade disso, né? E eles compreendem muito bem, assim, a necessidade disso nesse momento, né? A gente também retoma com um horário reduzido, né? Realmente para ser um ensaio para o retorno, para o grande retorno, né? Então a gente faz aquele encontro que tinha 3 horas, 2 horas e meia, a gente reduz para 1h30, né? Para realmente ser um movimento seguro, né? Sempre antes de todo o nosso encontro, a gente retoma algumas regras, né, com elas, que é a utilização da máscara, a utilização do álcool em gel, o distanciamento, né? Isso tudo a gente vai sempre retomando com eles todos os encontros, né? Aqui foi uma ação, aquela fotinho com as mãozinhas ali, foi uma ação que a gente fez com elas para a gente pensar assim como é que está sendo esse retorno e o que eu quero trazer, né, para o grupo neste retorno, né? Aqui é uma ação, deixa eu ver se o vídeo vai rolar. Só me digam se o vídeo está rolando, peraí. Tá rolando. Aqui é uma ação, agora a gente está atendendo para ter ser um lugar mais aberto, né? A gente está fazendo o atendimento no ginásio, né? No ginásio esportivo que a gente tem aqui na instituição. Deixa eu ver se abre mais aqui, né? E
como a gente passou muito tempo separado, a atividade, a proposta da atividade é eu reconhecer a minha amiga e conversar um pouquinho sobre a minha vida e sobre o que eu gosto, né? Então, aqui elas estão duplinhas, mais juntinhas, assim, mas a gente sempre tentando respeitar um certo distanciamento e o uso de máscaras, né? A gente finaliza o encontro, a gente ainda finaliza o encontro com um lanche, né? Mas esse lanche agora, ele vem em saquinhos separados individualmente para a gente entregar para elas, né? E aí, para finalizar ali, a gente tem uma foto do primeiro retorno ali, o primeiro grupo, né? Um dos grupos retornando. A gente fez um mimo para elas, né? De que bom que você está de volta, que bom que a gente conseguiu retornar. E o que a gente percebe nesse retorno, assim, né? Que é bem diferente do que era antigamente, né? A gente percebe a partir da ligação, assim, quando a gente ligava para elas para dizer que a gente está organizando um retorno, né, com todos os cuidados, o entusiasmo, né, nesse retorno, de rever, de nos rever, né? A gente nota também um suspiro de esperança, assim, né? Que elas mesmas nos disseram, né? Que agora parece que a coisa tá indo ao normal. Eu já me vacinei, eu já consigo ver meus netos, mas as minhas atividades não tinham retornado ainda. Então, quando as atividades começam a retornar, elas dizem que começam a ter uma esperança de que, bom, a vida pode voltar ao normal, ou ao novo normal, como eles chamam, né? A questão do pertencimento, né? Delas se enxergarem de novo, pertencendo a um grupo, a uma atividade, né? Estarem no coletivo, né? A gente colocou a identificação ali, né? Essa questão do pertencimento e da identificação com os pares, de como está sendo importante para elas poder sentar com uma pessoa da mesma idade e dizer o que passou nesse 1 ano e meio, né? Que isso foi uma atividade que a gente realizou também. Ou como é que foi a nossa vida nesse 1 ano e meio e o que eu passei. Então, elas também verem que bom que não foi só eu que passei por isso, né? Um espaço de escuta, onde elas também puderam se colocar, se ouvir, né? E a gente percebeu também uma tranquilidade, assim, de bom, a gente consegue retomar de uma forma segura, né? Então, aqui para a gente encerrar o nosso último passeio, né? Isso a gente lembrava no nosso primeiro encontro de retorno, assim, que esse foi o nosso último passeio. Ele aconteceu em fevereiro de 2020. A gente foi conhecer o Parque Germânia, né? E eu lembro que nesse dia já estava um burburinho, né? Vocês estão vendo esse vírus e como é que vai ser? Já tinha um burburinho nesse dia. Depois desse dia a gente teve mais 1 ou 2 encontros e aí fecha tudo, começa a pandemia, né? Começa todo esse isolamento, né? Coloquei aqui algumas referências que a gente usa sempre para falar sobre serviço de convivência, né? Da onde a gente tira isso, que não é, né, da nossa cabeça, assim, né? Que tem um aporte teórico sobre o serviço de convivência. Então, deixa eu parar aqui. Então é isso, assim, gente. A gente percebe o quanto está sendo importante esse retorno, assim, em vários aspectos, né? Daiana, não estou te vendo. Peraí. Estão me vendo agora? Sim, agora sim. Eu acho que é muito importante, né, essa construção desse retorno, né? E o quanto esse retorno, assim, eu tenho um familiar idoso na minha família e o retorno foi, assim, para uma aula de pilates. Nossa, parecia que estava indo, assim, para um casamento, para uma festa de 15 anos, ou sei lá, numa festa muito grande, porque esse retorno, quanto era importante, né, e esse reconhecimento dos seus pares, né, esse é fundamental. E eu digo,
a gente está aprendendo a viver um tempo que a gente vai ter que conhecer as pessoas pelos olhos, né? Porque a máscara tira muitas expressões, né? A gente fala com o rosto, né? A nossa fisionomia, ela fala, né? A gente ri. E se a gente perceber que mesmo com a máscara a gente consegue ainda dar um sorriso, né? A gente se surpreende. Eu vi um vídeo esses dias que foi muito interessante. Quando a gente tirar a máscara, a gente vai estar fazendo caras e bocas, porque a gente fazia isso por trás da máscara, né? E agora a gente está aí nesse retorno com as pessoas, a importância dessa convivência, né? E eu achei muito interessante que isso que vocês fizeram, desse contato, que mesmo durante a pandemia, né, vocês continuaram mantendo esse contato com os idosos, né, através de WhatsApp, através das cestas básicas. E aí a gente retorna, trazendo um pouco para assistência, né, e a gente tem batido muito nisso, que apesar de a gente viver, né, um momento em que as ações emergenciais elas precisam ocorrer, né, que é a distribuição de cesta básica, que é a distribuição de roupa, calçado, alimento, né? Isso não pode ficar nisso, né? E a gente não pode esquecer todo o referencial teórico que a gente tem dentro da assistência social para esse trabalho desenvolvido de uma forma organizada, né? Com metodologia. A gente não faz de uma forma empírica, né? E a gente tem muito isso retornado, assim, para quem tem esse olhar do Estado, para muitos municípios onde a gente voltou naquela velha prática assistencialista, né, do primeiro damismo, que a gente ainda tem aquelas ações pontuais, não continuadas e planejadas, como a gente preconiza na assistência social, esse trabalho todo organizado, né? Então, eu acho que esse retorno organizado, esse retorno aos poucos, né, pensando aí em tudo que a Juliana nos trouxe, né, em cima da prevenção, dos cuidados, né, do uso da máscara, mas que a gente comece esse retorno. E é nesses grupos de convivência que a gente vai ter muito claro todo esse processo de adoecimento que a gente teve da população idosa, né? É ali que vão surgir. Então, esse trabalho intersetorial, em equipe, em conjunto, ele é fundamental para que a gente tenha um... Não, tem gente que usa essa palavra, mas eu não gosto muito, de resolutividade na assistência, né? Então, a gente vai tentar amenizar situações, as demandas, encaminhar, tentar resolver alguns problemas mais emergenciais, mas que a gente possa trabalhar conjuntamente para isso. Eu tenho aqui uma pergunta, Ju, da Luciana, ela é uma psicóloga, tá? E ela queria saber se existe alguma estratégia específica dentro das unidades básicas da saúde, dentro do SUS, sobre orientação para os adolescentes sobre o pós-vacina, né? Eu não sei se eu não vou te pegar aí de saia justa, mas ela trouxe essa pergunta para a gente ver, pensar, né? E a gente está agora aqui em Porto Alegre começando esse processo vacinal dos adolescentes, né? A gente já está numa faixa etária, acho que de 14 anos hoje. Isso, hoje é 14. Então que a gente possa, se existe alguma coisa, porque a gente sabe que o idoso, que foi o primeiro a se fechar, né? Que teve esse cuidado, a gente sabe que o jovem ainda é muito difícil, né? Essa conscientização. O jovem ele tem necessidade de vida, de viver urgentemente, como se hoje fosse o último dia da vida, né? O idoso que já passou por todo o processo, né, de envelhecimento, já construiu, ele entendeu esse momento. E o jovem parece que ele está aí, vamos para a festa, vamos, né? E a gente precisa ter uns canais de alerta também para esse jovem que está aí nesse processo. Tem alguma coisa que ela possa acessar? Específico, acho que de estratégia pós-vacina, eu não vi nada ainda. Mas a Secretaria de Saúde, ela tem falado bastante na saúde do adolescente, agora até do último mês para cá. Inclusive, tem a área técnica do adolescente. Então, se colocar no Google Biblioteca Virtual de Saúde Porto Alegre, vai aparecer um site que são todos os materiais que a prefeitura ela reúne, né, em relação à saúde, e aí tu colocar adolescente e vai vir a página específica da área técnica do adolescente. Ali tem bastante material para se trabalhar em relação à saúde do adolescente, mas eu não vi nada específico do Covid nem de vacina. É mais de saúde integral mesmo, né? Tá.
é que, de repente, isso é um outro processo, né? Que ninguém esperava que o adolescente fosse entrar nessa fase de vacinação tão rápida, né? Rápida, entre aspas, né? Mas que entrasse, né? Tá. Luciana, se tu puder acessar lá, fica essa dica. E a Fernanda trouxe aqui também uma pergunta sobre esses grupos de idosos, né? Esse retorno para esses grupos. Seria interessante já estar com a terceira dose feita, ou a gente pensar que os que já fizeram a segunda dose já podem retornar com tranquilidade, com os cuidados? Como fica isso? Eu acho que com a segunda dose, acho que já daria para retornar, até porque já está sendo retomado, né? E até porque o processo da terceira dose ela ainda está um pouco lento, né? Então a gente ainda está para a população em geral, idosa, 70 anos mais, né? Então eu acho que dá para retornar com as 2 doses, né? E claro que se mantendo os cuidados, né? Até para responder junto com a Juliana, assim, o que a gente tem feito aqui na instituição, né? A gente tem deixado bem aberto para quem se sentir seguro, retorne, né? Aí algumas ligam assim, mas eu ainda estou um pouco, não estou me sentindo segura. Bom, então a gente orienta a não retornar, né? E sempre deixando bem claro, assim, que esse tempo de 1h30 já é também pensando, né, numa possível não contaminação, porque quanto mais tempo exposto em grupo, né, mais possivelmente aumenta o risco de contaminação, então a gente encurta, né, o encontro, diminui o número de integrantes, e isso a gente deixa bem claro também que o uso da máscara é obrigatório, a gente precisa usar máscara, e esse é indiscutível, né? Também para já conseguir retornar e fazer esse ensaio a partir da segunda dose. E a gente também orienta eles, né? Os nossos idosos agora já estão todos com a segunda, já tomaram todos a segunda dose, assim, mas lá em agosto, quando a gente fez o workshop, a gente também solicitou que viessem para o grupo para ser atendido aqui quem já tivesse com a segunda dose. Eu acho que perfeito, gurias. Eu acho que foi como sempre, os temas eles se complementaram durante esses 8 encontros que a gente teve, né? Eles trouxeram assim uma clareza, né? Todos os painelistas eles trouxeram isso. Fica como um aprendizado para nós, né? Da parceiros que trabalhamos com o grupo 60+, o quanto é importante ainda essa troca para que a gente possa construir realmente. A política pública ela só se constrói em cima dessas demandas que a gente vai costurando, né? Uma grande rede que a gente vai costurando para que a gente tenha essa efetivação. A gente aqui da Parceiros agradece muito o trabalho de vocês, o empenho por estarem aqui, nos proporcionarem essa manhã rica de trabalho. Assim que tiver disponível o link no YouTube, eu compartilho com vocês, tá? E convido vocês também a acessar lá. Eu compartilhei com a Ju já vários os webinários anteriores que a gente teve, então eu acho que quem puder assistir é muito importante, né? Porque a gente trouxe temas bem pertinentes e que a gente não queria só falar da questão da saúde, mas a saúde ela permeou todos esses espaços, né? Trazendo sempre a efetivação da assistência social, da saúde, da previdência, nessas questões todas que a gente tem relacionadas ao público 60+. Então, a gente agradece e encerra aqui, né, o nosso tão amado. Eu digo para vocês que foi um projeto que eu adorei fazer, que me trouxe um retorno assim de crescimento pessoal muito grande, porque a gente teve várias trocas importantes. E eu gostaria de fechar esse dia aqui, esse nosso webinário, com um pensamento do Paulo Freire, né, que há pouco tempo fez 100 anos, né, e é muito importante nesse período que tanto a gente fala de retorno, de esperança, de troca, de partilha, né, que é um pensamento dele. É preciso ter esperança, mas ter esperança do verbo esperançar, porque tem gente que tem esperança do verbo esperar, e esperança do verbo esperar não é esperança, é espera.
Esperançar é se levantar, esperançar é ir atrás, esperançar é construir, esperançar é não desistir. Esperançar é levar adiante, esperançar é juntar-se junto com outros para fazer do outro modo. Paulo Freire, 100 anos. Então, isso é muito atual para nós, que a gente tenha sempre a esperança de reconstruir, de construir junto, de construir junto com grandes mãos aí, né, para que a gente tenha essa efetivação da política do idoso aqui em Porto Alegre e em outros estados, né, que estão nos assistindo, sempre tentando não ficar acomodado, mas sim partir para essa construção. Então, muito obrigada a todos, agradeço imensamente e já convido vocês, né, que estão nos assistindo, que estão nos acompanhando, a Parceiros Voluntários, ela inicia agora no dia 30, né, um curso sobre o Estatuto do Idoso. Como que eu coloco ele em prática no meu dia a dia, no meu cotidiano. Em cima de tudo que a gente falou, a gente vai trabalhar um pouquinho o Estatuto do Idoso para que a gente possa tirá-lo e colocá-lo em prática aqui nas nossas ações, no nosso dia a dia, nas nossas famílias, né? Sabendo que é um direito e ele não está só lá no papelzinho, ele precisa sair do papelzinho e ser colocado em prática. Então, muito obrigado, pessoal. Cristina, Oi. Cristina, oi. Oi. Só deixa eu explicar que esse curso é para organizações não governamentais de Porto Alegre. Isso. Não é aberto. Sim. Tá? Só deixar claro isso. Sim. Então, quem quiser fazer inscrição, tá lá na página da Parceiros, pode fazer. A gente vai ter o maior prazer de ter vocês junto conosco, né? E construir isso de uma outra maneira. Quem tem alguém que quer falar alguma coisa, trazer alguma questão, ou a gente pode encerrar. Agradecer a Sil, que mobilizou sempre o público para estar aqui com a gente, né? A gente sabe que não é fácil, mas a gente agradece a todos que aqui estiveram conosco nesse momento. E a gente gostaria de agradecer a parceria também. Cris, fica a sugestão da gente repensar o horário, porque numa das webinars que a gente fez à tarde, das 6 às 7, ou foi às 7, eu não me lembro bem, mas foi no final do dia. A gente teve maior adesão, então, olha, não foi falta de mobilização, mas esse horário acho que é bem delicado, tanto para os idosos, como para as instituições, como para as pessoas que estão, né, na parte da manhã, organizando seus lares e seu almoço, e fica a minha dica, né, da gente repensar em 2022, se a gente der continuidade ao projeto, de que seja no horário de final de tarde, né, naquele horário que todos possam conectar. Porque o que eu recebi muito de feedback é que esse horário era bem complicado para estar conectado nas instituições, enfim, em todas as pessoas, tá? Fica aí a minha dica. Ok, a gente leva como aprendizado. Gratidão a todos que estiveram por aqui nos complementando. Valeu, beijo. Muito obrigada. Obrigada, gente. Um beijo. Tchau. Tchau, tchau.